Podcast De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Já estamos no ar com mais um De Olho na Inclusão e as principais notícias de acessibilidade aqui no canal do YouTube ONCB na rede. Eu sou Wesley Gamaliel, estou de volta para mais um programa repleto de informações. Hoje, somente com Agnaldo Borcati, e lá no link está ele, Marcos Aurélio de Carvalho. Bem-vindo ao nosso De Olho na Inclusão. Traga os seus destaques direto da capital federal. Daqui a pouco, aqui no De Olho na Inclusão, Arthur Demari, jovem cego, garoto cego que é muito talentoso e foi convidado da UNCB para estar aqui na 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O que disse Arthur Demari para o aplauso dos participantes no eixo 3 de debate aqui da conferência. E você vai conhecer também outro Arthur, o Arthur Caldeira, garoto de 13 anos do Espírito Santo, e a proposta dele nessa plenária. E ainda também Júlia, uma garota de Roraima, que foi inspirada nas palavras de Arthur Demari. Vai conhecer também o que trabalho realizam o Fórum DCA e o NECA, instituições que, assim como a ONCB, são titulares do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E claro, nosso presidente Beto Pereira, aqui diretamente de Brasília, também vai falar no nosso programa. Pois é, mais uma viagem de Marcos Aurélio de Carvalho para cobrir os principais eventos. Está lá na 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E o Agnaldo Borcati está onde, hein? Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, México. Onde você está, Agnaldo Borcati? Quais são os seus destaques? Fala, meu querido Wesley Gamaliel. Olá, gente boa e qualificada, sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Eu estou em Almirante Tamandaré, por aqui na região metropolitana de Curitiba. E eu acredito que Marcos Aurélio e Beto devem estar dando algum prejuízo a alguma churrascaria lá de Brasília. Mas vamos aos meus destaques no programa de hoje, Wesley. Eu vou falar sobre acessibilidade no reconhecimento facial, um problema sério para pessoas cegas e com baixa visão, mas que a plataforma gov.br, pelo menos no ambiente da plataforma, promete trazer uma solução e eu vou falar sobre isso no programa de hoje. E mais, SESC anuncia Centro de Referência em Educação Inclusiva no Rio de Janeiro e o Banco do Brasil permite informar deficiência via aplicativo para receber atendimento especializado. É só você me chamar e eu trago todos os detalhes, Wesley. Ah, muito bem. É muito bom ter a sua companhia aqui, Agnaldo, dos nossos telespectadores e ouvintes que participam pelo nosso WhatsApp 11920061342. Participam também pelo chat, viu? Um abraço para o Ari Protásio, para o Laércio Santana, todo mundo ligado aqui no nosso De Olho na Inclusão. Vamos para Brasília, capital federal, 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Terminou ontem. E quem fala hoje com a gente é o Marcos Aurélio de Carvalho. Diga aí, Marcos. Bom, estou aqui do lado do Beto Pereira, presidente da UNCB e conselheiro titular do CONANDA. E, Beto, nós vamos agora ouvir aquela fala do Arthur no eixo 3, não é isso, Beto? É a fala do Arthur que inspirou muitas pessoas, né? Arthur é um jovem cego de 13 anos de idade, já interessado em questões sociais, na inclusão e acessibilidade, e foi uma fala que impactou todos os presentes do eixo 3, assim como a presença dele e de outras crianças com deficiência impactam nas decisões em uma conferência tão grande como essa, que ocorreu em mais de 3 mil municípios e que junta aqui em Brasília mais de 1.200 participantes de todo o país. É a democracia e com a democracia a inclusão e a acessibilidade e a participação da criança e do adolescente com deficiência visual, Marcos Aurélio. Bom, vamos acompanhar então a fala do Arthur. Bom dia a todos. Eu sou Arthur Demari, tenho 13 anos, sou uma criança deficiente visual e eu estou aqui como convidado da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, ONCB, mas eu sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Canoas, mais precisamente, no Rio Grande do Sul. E eu pedi aqui a fala para lembrar que nós estamos aqui, eu estou aqui, não como delegado, mas estou aqui
como criança, como adolescente cego, como adolescente deficiente visual, eu gostaria de lembrar que nós precisamos, né, de uma educação mais inclusiva. Eu queria lembrar que a Organização Nacional de Cegos do Brasil está com uma moção na plataforma da conferência, todos os delegados podem votar, podem assinar, e essa moção, ela defende que as escolas, elas estão investindo, nesses últimos tempos, numa nova tecnologia, um óculos que lê, que tem uma câmera integrada que descreve os ambientes. Mas as escolas estão querendo substituir o braille, que é a nossa forma de linguagem usada desde o século XIX, por um óculos tecnológico que a gente sabe que podem haver falhas. A gente gosta da tecnologia, mas a gente não pode depender completamente dela, porque a tecnologia falha. Ouvimos Arthur Demari. Na fala dele, ficou bem legal, né, Beto? O Arthur nem parece um estreante, né, Beto? Não parece, tranquilo, convicto do que quer, do que vai propor, convicto do que precisa para um mundo mais inclusivo e mais acessível, e é para isso que nós trabalhamos no Conanda, atuamos muito nesse sentido, e inclusive também atuamos aqui na conferência. Essa semana, inclusive, tivemos uma grande vitória, que foi a aprovação da elaboração de uma cartilha acessível para todas as deficiências, falando da importância das crianças e dos adolescentes atuarem nas instâncias de controle social, atuarem de forma organizada para construir esse mundo mais justo, mais acessível. Será uma cartilha acessível, falando desses direitos das crianças e dos adolescentes com deficiência, à luz da Lei Brasileira de Inclusão, e foi um salto quântico que quando o Conanda aprovou esse orçamento, aprovamos, né, enquanto conselheiros, na segunda-feira, para a elaboração dessa cartilha que esperamos que saia muito logo, rapidamente. Claro. Uma cartilha lúdica, com muita cor, com muita acessibilidade, com muita inclusão. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta. Como vocês perceberam, nós estamos fazendo diferentes participações aqui no De Olho na Inclusão, para você, público que acompanha a gente, para vocês da nossa equipe. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Aqui diretamente de Brasília, na 12ª Conferência Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, diretamente de Brasília, no nosso De Olho na Inclusão. Daqui a pouquinho ele volta então com mais informações direto de Brasília. Marcos Aurélio de Carvalho, o homem que mais viaja aqui da equipe da nossa Organização Nacional de Cegos do Brasil. Agora eu vou com Agnaldo Borcati para a gente falar de acessibilidade em reconhecimento facial. Rapaz, isso é uma tristeza quando não é acessível, viu, Agnaldo? É exatamente um grande problema para pessoas cegas e com baixa visão, mas a plataforma gov.br ganhou uma ferramenta de orientação por voz para apoiar cidadãos com deficiência visual na identificação por reconhecimento facial. Funciona da seguinte forma, Wesley. Quando a pessoa for fazer a validação facial, será possível ouvir os comandos que são apresentados na tela do celular. As orientações deverão ajudar o usuário a posicionar corretamente o rosto. A promessa de inclusão do recurso já é antiga, é lá de 2022, inclusive foi apontada pelo nosso querido Gustavo Torniero, jornalista da UNCB, coordenador de jornalismo da rádio ONCB, em uma matéria que ele fez para a Folha de São Paulo. Interessante, inclusive, vale a pena ler. Inclusive, estou deixando o link da matéria do Gustavo Torniero aqui na descrição do vídeo. Você pode acessá-la e ler. Claro, espera terminar o programa. Tem muito assunto interessante. Tem o Marcos Aurélio ainda com entrevistas interessantes direto de Brasília. Tem mais informações aqui no De Olho na Inclusão. Mas terminado o programa, aí você acessa e leia, que tá bacana demais essa matéria lá de 2022, mas vale a pena ler em 2024, Wesley. Eu queria saber o que você ganhou do Gustavo Torniero para divulgar a matéria, o que ele participou lá na Folha. Foi ovo da Páscoa? Aliás, como é que foi a Páscoa, hein? Não, a Páscoa foi muito boa. Passei com a criançada. Eu não como muito chocolate, mas me diverti bastante. E com relação à matéria do Gustavo,
não tem nada a ver com a grande amizade e o grande carinho que eu sinto por ele. Tem a ver mesmo com a qualidade que ele tem enquanto jornalista, Wesley. Todos nós sabemos também que ele está lá, na capital federal, onde tudo acontece. Marcos Aurélio de Carvalho de volta com mais informações da 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vai daí, Marcos. Aqui no programa De Olho na Inclusão, voltamos a falar, aqui no Doni, De Olho na Inclusão, voltamos a falar diretamente de Brasília, onde a ONCB faz a cobertura da 12ª Conferência Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. No eixo 3 de debate, portanto, num dos grupos de trabalho, desses grupos que prepararam as propostas para a plenária final, a Júlia Cortez, que é delegada por Roraima, ela fez uma fala que muito nos emocionou. Ela disse que mudou uma proposta dela por causa do Arthur, inspirado no Arthur. E é o Arthur que está aqui ao meu lado, Arthur Demari, convidado da ONCB para essa 12ª Assembleia. Arthur, que é um jovem cego, e também Beto Pereira, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil e conselheiro titular do CONANDA. Júlia, como é que foi isso, essa mudança de proposta? Bem, primeiramente, eu me inspirei bastante no Arthur, nessa forma, nessa garra que ele tem de estar aqui representando jovens que, assim como ele, tem a deficiência visual. A fala dele me impactou bastante e foi algo assim que surgiu rapidamente e eu decidi alterar minha proposta, que era a oferta obrigatória de linguagens maternas e indígenas nas escolas, para também termos as linguagens de Libras e de Braille, para que possamos ter uma educação mais qualificada e inclusiva. Ou seja, a preocupação com a língua brasileira de sinais, para as pessoas com deficiência auditiva, pessoas surdas, e a preocupação com o Braille, que é decisivo, o Braille que é fundamental para as pessoas cegas. Arthur Demari, rapaz, você inspirando mudança de texto, de propostas na plenária. E aí, Arthur? Olha, Marcos, foi surpreendente, assim, eu ouvindo a Júlia falar. Quando ela falou ali a proposta dela, eu já aplaudi, assim, já gritei na hora, porque é uma coisa que realmente emociona, né? Saber que nós temos outros jovens além da gente, isso é fundamental, outros jovens além da gente, pessoas com deficiência visual, fazendo força, né? Fazendo propostas, conversando para mudar isso. É muito importante e a Júlia me inspirou, olha, ganhou meu dia. Beto Pereira, acho que é nesse momento, né, presidente da ONCB, conselheiro titular do CONANDA, Beto Pereira, nesse momento vale muito a pena, né? Coisa que emociona e diz assim, caramba, vale a pena, porque é uma pessoa sem deficiência visual preocupada com a inclusão. É isso, Beto? Eu já percebi que houve uma inspiração mútua aí, né? A Júlia se inspirou no Arthur, o Arthur na Júlia, e é isso que é bacana, né? Aí dá um match para a inclusão, para a acessibilidade, para o respeito à diversidade humana, e é isso que a gente quer, que nós, pessoas com deficiência, falemos sobre as nossas demandas, nossas necessidades, no caso aqui das crianças e dos adolescentes que possuem voz, mas principalmente que as crianças e adolescentes sem deficiência também entrem, né, nesse game da inclusão, da acessibilidade, de respeitar a diversidade humana. E isso aconteceu aqui, o nada sobre nós sem nós, no caso, nada deles sem eles, né? Então isso é muito bacana. Aqui no De Olho na Inclusão, acompanhamos Júlia Cortez, Arthur Demari e Beto Pereira. Gente, daqui a pouquinho eu volto, hein? Equipe, companheiros de equipe, daqui a pouquinho eu volto. Nós estamos fazendo diferentes flashes aqui diretamente de Brasília, onde acontece a 12ª Conferência Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Já já eu volto no De Olho na Inclusão. Daqui a pouquinho tem mais. O Marcos, ele fica empolgado. Sempre que ele está em evento externo, ele fica empolgado. Até achei que você iria para lá dessa vez, mas você deu muito prejuízo na churrascaria, você foi vetado, porque acabou o orçamento da ONCB, viu, Aguinaldo? Esse ano eu devo ir a Brasília na conferência das pessoas com deficiência, né? Dos direitos das pessoas com deficiência. Não acredito. Já recebi a recomendação que não participaremos de eventos em churrascaria, Wesley. Estaremos juntos lá então, você trabalhando e eu delegado por São Paulo na Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que vai acontecer em julho. Enquanto isso, vamos falar do SESC, que anunciou o Centro de Referência em Educação Inclusiva. Isso lá no Rio de Janeiro, né? Isso, o SESC e o SENAC do Rio de Janeiro inauguraram um Centro de Referência em Educação Inclusiva no bairro da Tijuca, que fica na zona norte do Rio.
O espaço vai oferecer gratuitamente, na faixa, formação para educadores com foco no atendimento a crianças e jovens autistas e com síndrome de Down. Segundo as organizações, a expectativa é capacitar 2.000 educadores em 2024 e mais do que dobrar este número nos próximos anos. O espaço também vai atender, esse ano, em 2024, 100 crianças e jovens com autismo e síndrome de Down, com idade de 2 a 29 anos. Então, mais um espaço inclusivo na cidade do Rio de Janeiro, Wesley. É isso, você está no De Olho na Inclusão com as principais notícias de inclusão e acessibilidade aqui no canal do YouTube ONCB na rede. Eu lembro que você pode participar com a gente aqui pelo chat ou pelo nosso WhatsApp 119-2006-1342. Eu estou dando uma enrolada porque o link com o Marcos Aurélio está sendo reestabelecido. Danilo está falando que está tudo ok, então vamos voltar a Brasília com mais informações sobre a 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vai daí, Marcos. Voltamos a falar diretamente de Brasília, aqui no nosso De Olho na Inclusão, diretamente da 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aqui eu estou com dois Arthur, ou dois Arthurs, se pudéssemos dizer dessa forma. O Arthur Demari, que já está participando diretamente com a gente aqui, é o convidado especial da UNCB nessa grande conferência, e o Arthur Caldeira, da Delegação do Espírito Santo. Arthur Caldeira tem 13 anos de idade e fez uma fala no plenário lotado com mais de 1.200 pessoas. Ele é da Delegação do Espírito Santo, Arthur Caldeira, e falou sobre a questão das ONGs, a importância de que os investimentos sejam feitos com cuidado, de apostar nas ONGs sérias, nas organizações não governamentais sérias, não é isso, Arthur? Sim, na minha fala a gente descobriu que a empresa tem que ter cadastro para relacionado a adolescentes e crianças, tem que ter cadastro no SEMAD e no SEMAC. E nós garantimos que apenas empresas cadastradas nesses lugares e por aprovamento do governo receberão os recursos do projeto de lei que estamos fazendo aqui na plenária. Ou seja, somente empresas e organizações não governamentais devidamente cadastradas, né, para que não haja o quê? Desvio de recursos para instituições que não fazem um trabalho sério. Está aqui a Rosânia Maria. Oi, Rosânia, diga um oi para o nosso público, que é a chefe da delegação, que autorizou a gente a gravar esse bate-papo com o Arthur Caldeira. Está aqui com a gente também, chefe da delegação do Espírito Santo, Rosânia Maria. Arthur, para você, é a primeira experiência de participar de uma conferência desse tipo? Desse tamanho, sim, mas a gente já, para chegar aqui, já participou de conferências municipais e estaduais, e agora a gente chega na conferência nacional, impondo nossos projetos e garantindo nossos direitos das crianças e adolescentes e das pessoas com deficiência. É isso mesmo, porque esse é o processo natural. Tem a conferência municipal, depois a estadual, depois essa que é nacional. É a estreia dele, do Arthur Caldeira, da Delegação do Espírito Santo, na conferência nacional. Arthur Demari. Oi. Xará, fala bem. Fala demais. Eu me emocionei muito a fala do Arthur no plenário. Aliás, essa conferência está sendo uma grande porta de entrada, viu, Marcos Aurélio? Olha, muita gente aqui que tem praticamente os mesmos pensamentos e são todas crianças e adolescentes. Eu acho que é cada vez mais importante que as crianças e adolescentes tenham essa participação, que as crianças e adolescentes possam falar, né? Que nem o Arthur falou brilhantemente. Marcos. Muito bem. De um lado, chega aqui os dois aqui comigo. Ó. Vamos lá. Cíntia Lima, que brilhantemente está fazendo todo esse trabalho da equipe da UNCB, esse trabalho de câmera no De Olho na Inclusão, aqui diretamente de Brasília. Arthur e Arthur. Isso. De Porto Alegre, na verdade de Canoas, perto de Porto Alegre. Exatamente. Outro do Espírito Santo. A canoa dos nossos direitos não vai virar. Faremos de nossas chegadas nos movimentos sociais sempre um Porto Alegre e estaremos com o espírito, digamos assim, não só Espírito Santo, mas um espírito de paz, de vitória, um espírito de vitória Espírito Santo. Então, nessa vitória, nesse Porto Alegre, a canoa não vai virar. Arthur e Arthur, Arthur e Arthur, diretamente de Brasília. Tá aí, ó, Marcos Aurélio, direto de Brasília. Engraçado que ele não se perde com o sanduíche, né? Eu sonho em ver o Marcos se perder, mas o cara, quando é bom, não acontece esse tipo de coisa, né, o Aguinaldo? É do ramo, né? Marcos Aurélio é do ramo. E o impressionante é o Arthur Demari também, o quanto ele é desenrolado, né, o Wesley?
Fala bem, uma ótima indicação da Organização Nacional de Cegos do Brasil, participando da 12ª Conferência Nacional. As redes sociais da ONCB têm a entrevista exclusiva com o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos. Foi um trabalho primoroso. Beto Pereira tá ou não tá radiante? Beto Pereira tá feliz da vida, tá felicíssimo, né? Ele entrega isso na voz, inclusive quando manda mensagem nos nossos grupos internos da UNCB, tá feliz demais, mas também, né? Contando com um profissional do gabarito, da qualidade de Marcos Aurélio, incansável, é para ficar feliz mesmo, é para ficar contente. Enquanto isso, a gente acompanha tudo por aqui no De Olho na Inclusão e agora trazemos mais notícias. E a do Banco do Brasil, que permite informar deficiência pelo aplicativo. Tem algum objetivo específico nisso, Aguinaldo? Ele quer aumentar a funcionalidade da possibilidade de autodeclaração, né, de pessoas com deficiência, com o objetivo de, a partir das informações, criar um ambiente mais acessível, né, para os clientes do banco. Então, o cliente poderá indicar online, Wesley, que possui uma deficiência, por exemplo, visual, auditiva, físico-motor, intelectual ou de transtorno do espectro autista. Segundo o banco, a medida permitirá que o cliente tenha acesso a um atendimento adequado às suas necessidades e em todos os canais de atendimento. O cliente que se autodeclarar com deficiência auditiva, por exemplo, será direcionado automaticamente ao atendimento com língua brasileira de sinais, Libras, né? Ao se identificar em uma agência bancária. A iniciativa é bacana, nesse sentido, sai na frente aí o Banco do Brasil proporcionando mais acessibilidade aos seus clientes, pessoas com deficiência, Wesley. Agora a gente espera que o aplicativo seja acessível, né? Porque o que mais acontece na maioria dos aplicativos dos bancos é a falta de acessibilidade. O Banco do Brasil, eu não conheço o aplicativo, não posso nem dizer que é acessível, nem que não é, mas que essa iniciativa é boa, é boa. Agora precisa ter um aplicativo acessível também, né, Aguinaldo? Espero que assim seja. Essa consideração que você faz, ela é importante, porque não adianta nada você ter a possibilidade de indicar isso através do aplicativo, mas o próprio aplicativo não te permitir um acesso adequado. Eu confesso que o aplicativo do Banco do Brasil, para mim, que sou pessoa com baixa visão, não é dos melhores. Não é dos melhores. Não considero que a acessibilidade seja boa. Então tá aí uma dica importante também para os bancos investir na acessibilidade dos aplicativos e também, né, junto a isso, criar esses recursos que o Banco do Brasil está criando agora. E a gente espera que esse, então, seja o início de um aplicativo mais acessível no Banco do Brasil e que, sendo o aplicativo do Banco do Brasil acessível, outros bancos, outras instituições bancárias sigam o exemplo e façam a mesma coisa para incluir mais pessoas com Wesley, deficiência. Diga. Interessante observar que a gente traz as notícias aqui sobre, né, iniciativas de acessibilidade, como a gente trouxe do gov.br, como está trazendo agora do Banco do Brasil, mas vale muito a pena as pessoas que estão nos acompanhando conferir, né? Se são clientes do Banco do Brasil, confere lá, se utilizam o gov.br, confere lá para ver se está funcionando mesmo. Isso é estar de olho na inclusão. Eventualmente a gente está trazendo uma notícia, né, que o banco implementou tal coisa, que o governo implementou tal coisa, mas a gente tem que ver que se na prática realmente isso está funcionando. Exatamente. Vocês podem compartilhar as impressões de vocês aqui no nosso chat, também lá no WhatsApp, 11920061342. Vamos ver se agora vai ter o sanduíche? Marcos Aurélio de Carvalho está de volta, direto de Brasília, com informações da 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Marcos. Aqui na cobertura em Brasília, para o De Olho na Inclusão da 12ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, que aconteceu até ontem, quinta-feira, nós tivemos a oportunidade de conhecer duas figuras absolutamente de referência dentro do CONANDA, dentro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e eu vou fazer com que vocês conheçam eles também. Aliás, além disso, eles vão explicar um pouco do que fazem, qual o papel, qual o propósito das duas entidades e um pouco da análise do que aconteceu aqui.
Ricardo de Mello é secretário nacional do Fórum DCA, o Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente, portanto, é uma entidade que também integra como titular o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aqui está também Deise Bernardi, que é presidente do NECA, que é um núcleo muito especial para esse tipo de inclusão. Já já nós vamos explicar por quê. Para esse tipo de inclusão, de defesa de direitos, vamos explicar por quê. Ricardo, qual é o papel do Fórum DCA? O Fórum DCA é um fórum de entidades da sociedade civil. A gente fortalece a sociedade civil que está no CONANDA também, mas também tem outras pautas para o CONANDA, como atuações em ações de advocacy, de políticas públicas, de pautas gerais, como também trabalho infantil, a violência sexual, sistema socioeducativo. Mas também a gente integra a sociedade civil que está no CONANDA, pensa pautas juntas, vê como melhor a gente se distribui nas próprias comissões, nas atuações do CONANDA. A gente fortalece o CONANDA, a gente sempre busca ter o CONANDA ativo, como tínhamos episódio de 2021 que tivemos que atuar muito no STF, para que o CONANDA tivesse fortalecido nas suas vagas, e chegamos em 2023 com as 15 vagas estabelecidas do CONANDA. Então o Fórum atua nesse sentido, de integração da sociedade civil e interação com o governo federal e com os adolescentes que estão no CONANDA. Fortalecendo os conselhos representativos que andaram meio abandonados, desestimulados em governos anteriores, e agora os conselhos representativos da sociedade podem estar presentes e o Fórum pode estar presente num evento como esse. Já, aliás, eu volto para perguntar para você sobre um evento desse peso, no qual a gente esteve aqui. Bom, Deise, seja bem-vinda ao programa De Olho na Inclusão, do canal YouTube da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Deise Bernardi, presidente do NECA. Primeiramente, fazendo como fiz aqui com o Ricardo Mello, explique o que é o NECA, qual o papel do NECA? Perfeito. O NECA é uma associação de pesquisadores e de formadores na área dos direitos da criança e do adolescente. Ele realiza pesquisas, formação de profissionais da área, cursos de formação e projetos nos municípios, fortalecendo as redes de atendimento, fortalecendo o sistema de garantia de direitos e fazendo uma aplicação dos direitos na formação de todos os profissionais. Então nós trabalhamos tanto com as medidas protetivas do ECA, quanto com as medidas socioeducativas e todo o trabalho relacionado ao SUAS, à educação, à saúde, que estão interrelacionados. Todos eles são pautados na leitura da realidade do município, ou seja, a realidade onde as pessoas estão. E em cima desta realidade, o NECA faz propostas, projetos, junto com as secretarias municipais, com as prefeituras ou com as organizações sociais de cada município do país. Isso, o SUAS, que ela se refere, gente, é o Sistema de Assistência Social. O Sistema Único de Assistência Social. E o ECA, bom, quase todo mundo conhece, mas se alguém tem alguma dúvida, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma grande conquista da redemocratização do país, complementar a nossa Constituição do início dos anos 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, e agora, para terminar esse bate-papo com os dois que são conselheiros titulares, assim como o nosso Beto Pereira é conselheiro titular no CONANDA, eles também são, quero que, em poucas palavras, Ricardo, resuma qual foi a grande vitória do que aconteceu aqui em Brasília nessa 12ª conferência, no seu ponto de vista. A grande vitória é retomar a participação. A gente vê vários adolescentes participantes, crianças participantes, cerca de 300 pessoas, de crianças. Só uma parte sobre isso, só para vocês terem uma ideia, por que eu agora estou entrevistando dois adultos. Eu estou entrevistando dois adultos porque antes fizemos 3 blocos com crianças no programa. Quer dizer, primeiro o protagonismo delas, das crianças, agora é com vocês. Mas diga, essa foi a vitória, principal. A principal, retomar da participação e termos as crianças e adolescentes do nosso lado, adultos, sociedade civil, governo, propondo as políticas públicas e repetindo as políticas públicas nesse momento de pandemia ou pós-pandemia. Em várias temáticas, vários 5 eixos que temos na conferência, e pensar realmente para frente essa política pública, para essa participação de todos nós integrados nessa luta. E para você, Deise, qual foi, digamos assim, o grande passo dado por essa conferência? A retomada da democracia. Eu acho que a conferência reuniu adolescentes e crianças, reconhecendo como sujeito de direitos, com direito à participação, e construímos junto com eles, como eles dizem, nada para nós sem nós. Então foi com eles que nós conseguimos aqui votar
as teses, as propostas que vieram dos municípios e estados brasileiros que estão redimensionando o lugar da infância na política nacional. Então, as crianças e os adolescentes, eles sabem que eles têm direito à voz, mas sabem também que eles precisam ter adultos sensíveis, que possam escutá-los e responder não só às suas necessidades, especificidades, mas aos seus direitos fundamentais. E aqui, no nosso De Olho na Inclusão, ouvimos então Deise Bernardi, presidente do NECA, e ouvimos Ricardo de Mello, secretário nacional do Fórum DCA, o Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente. É isso, gente. Participamos aqui de Brasília com essa ampla cobertura que a UNCB fez da 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Um abraço a Cíntia Lima, que foi câmera, foi nossa repórter cinematográfica nessa cobertura. E para vocês também aí, Wesley Gamaliel, para você, Agnaldo Borcati, Danilo Sanches Ferrari, Luigi Kischel, toda a equipe, Rafael France, toda a equipe que participou com a gente do De Olho na Inclusão. 12ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência aconteceu em Brasília. A nossa equipe esteve lá, o nosso presidente esteve lá, o indicado da UNCB esteve por lá. Você acompanhou tudo aqui no nosso De Olho na Inclusão. Tem entrevista exclusiva com o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, nas redes sociais, @ONCB na rede. Terminamos por aqui o nosso De Olho na Inclusão com a felicidade de Agnaldo Borcati, que torceu para o Santos e ainda está esperançoso, é? Olha, não é torcida, é palpite. Eu acredito que o Santos será campeão paulista em 2024 e já deu um passo muito importante, vencendo a primeira partida na Vila Belmiro por 1-0, gol do Otero, né, contra o Palmeiras. É claro que o jogo no Allianz Parque não vai ser fácil para o Santos, mas eu ainda acredito. É palpite, é opinião que o Santos vai ser campeão. Já tá tremendo, começou a tremer na base. Sempre foi palpite. Começou a tremer na base. Eu deveria ter recuperado aquele trecho que o senhor está 100% confiante, firme. Estou, continuo 100% confiante. Vamos nós, torcida do Santos. Agora, quem dá bola é o Santos é o novo campeão. E vai ser campeão com vitória ou com empate? Com empate, um empate sofrido, chorado, Nossa, triste. Que tristeza. Depois dessa, é só ir embora, viu? Tem Esporte Divisão na segunda-feira? Tem sim, a partir das 8 da noite na rádio ONCB, junto com André Ferreira, Lorena Oliveira. Estaremos lá falando sobre futebol, falando das finais dos campeonatos estaduais, falando também sobre esportes paralímpicos no Esporte Divisão, Wesley. Deixa eu fazer só uma menção. Não me vem arrumar desculpa se o Palmeiras ganhar no final de semana, hein? Não, a desculpa vai estar preparada já, né? Na segunda-feira eu já vou iniciar a preparação da desculpa para na quinta-feira poder falar sobre ela. Eu quero só na sexta, você quer dizer, né? Na sexta, exatamente, Wesley. Tô falando que tá perdido? Eu tô falando. É sempre bom poder... Você tá com medo, mas vai, fala. É sempre bom trabalhar em equipe porque um ajuda o outro, né? Nas falhas. Não, eu só quero lembrar que essa semana, né? 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? Essa data que surgiu por iniciativa da ONU em 2007. Importante fazer essa menção. Eu que sou pai de autista e conheço também a luta, né, das pessoas com autismo também por direitos e garantias, assim como nós, pessoas com deficiência visual, mantemos essa luta constante e que não acaba nunca, né, Wesley? É uma luta grande, mas que tem tido bastante resultados, não os resultados que todo mundo gostaria e que todo mundo espera, mas está havendo um avanço e a gente tem que fazer com que essa data seja lembrada em abril e em todos os outros meses também, porque é uma temática importante, é algo que a gente precisa ficar de olho, assim como a gente fica de olho na inclusão. Para você que nos acompanhou aqui, um grande abraço. Voltamos na próxima semana. Marcos Aurélio, espero que esteja no seu estúdio improvisado e não esteja, entre aspas, passeando. Um abraço para todo mundo. Até a semana que vem. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.